Dramático, triste, e eu vou contar como chegou para mim essa informação. Eu estava no plantão nesse dia, era um domingo, e eu estava no trauma. Não aconteceu, graças a Deus, nada no trauma. O trauma, então, eu peguei de 1 da tarde até as 6, eu iria dobrar, porque a gente fazia isso para até folgar mais. Então, eu vinha para trocar só o motorista. Quando eu cheguei ali na etapa do trauma, eu recebi uma ligação dizendo, olha, acabaram de matar uma mulher. A notícia chegou assim, no Roger. Aí, no meu imaginário, eu digo, ó, o Roger tem um presídio. No domingo tem a visita íntima. Será que foi uma mulher de preso que foi assassinada? Aí eu desci logo para o Roger, não foi. Eu digo, oxê, que é isso? Aí quando eu subi, minha fonte disse, não, filho, isso aqui é próximo à panificadora Flor das Neves, Rua Juiz Gami Melo. Aí eu cheguei, fui o primeiro repórter. Quando eu cheguei, estava lá, a tragédia. A tragédia, uma tragédia, uma tragédia, uma tragédia. O primeiro informe foi em 2017, viu? Era um domingo. É que a Luana Alverga namorava, à época, com o acusado. E era aniversário dele, na casa dos avós, o Yuri ex-militar, não é, do Exército, e ela teria solicitado para ir no banheiro dentro da casa. Por algum motivo, o banheiro estava ocupado e tal, e ele disse, não, tem uma opção do banheiro no quarto do meu tio que fica atrás. E foi lá onde tudo aconteceu. O disparo na cabeça, a arma foi encontrada embaixo da cama, alguém tentou socorrer ela ou mexeu no corpo, curiosidade. O fato é que, tá, olha aí, essa é a Luana Alverga. Segundo o pai da Luana, eles namoravam de 3 a 4 anos, né? Nunca tinham tido problema, foi o que eu entendi. Esse é o acusado, né? A espingarda é uma 22, uma arma ilegal, não tinha registro a arma à época, tanto é que o proprietário da arma foi indiciado por outro motivo, não é? Olha aí, ó. Esse foi o dia, eu estava nessa casa, o perito foi o doutor Adenir Lins, que quem entrevistou, o sargento comandante da guarnição. O Yuri à noite se apresentou com a tese de tiro acidental. Nós não temos matéria agora, né, Day? Vamos ouvir o pai, pronto, o pai, vamos ver. Quem não lembra do caso Luana Alverga? Uma menina bonita, jovem, bem cuidada e que foi assassinada covardemente pelo próprio namorado dentro da própria residência. Porque o namorado gozava, de certa forma, da confiança do pai, da família da Luana. Mas aí houve um domingo fatídico. E aí, de posse em espingarda, ele alega acidental. Mas a família acredita que ele atirou intencionalmente para matar a Luana Alverga. A TV Arapuã repercutiu este caso. Este fato aconteceu em julho de 2017. Irá completar 4 anos. Pois bem, o que revolta a família é o fato de o acusado estar em liberdade. É o fato de o processo continuar parado na justiça comum do nosso estado. Ele matou minha filha dentro da casa dele, pelas costas, covardemente, não deixou, ela não teve nem para olhar para ele, para saber que ele estava matando. Sem chance. E quem disse que não foi acidente é o perito. Seu Luiz, o que é que o senhor espera a partir de agora, com essa demora, com essa lentidão da justiça, em tentar dar um desfecho? Se condena ou não acusado? Pois é, eu espero que a justiça faça a justiça, certo? Se fosse ao contrário, a coisa já tinha se modificado. Como eu sou uma pessoa muito correta, certo? Estou esperando que a justiça faça a justiça. Tá aí, acabou com minha vida. Eu hoje não tenho, perdi 2 empregos por causa disso. A minha mulher está em casa doente. Um carro pegou ela no meio da rua, ela teve que fazer uma cirurgia no braço, doente em casa. A outra, minha filha, vive em psicólogo. Quer dizer, a gente acabou com a vida da gente. E a justiça não vê nada disso. A justiça simplesmente deixa as coisas acontecer e rolando para o povo esquecer. E assim, não vai acabar nunca meu problema, a perda dela, não vai acabar nunca. Eu vou morrer levando. Mas eu queria pelo menos justiça para me dizer, eu defendi a honra da minha filha.
Ó, o grande emblóglio dessa situação é o seguinte: que Yuri é acusado é ponto pacífico. Eu estou com os dois advogados. A tese é que um lado da defesa diz que foi um tiro involuntário, porque tiro acidental não foi. Que eu li em todas as doutrinas e acionou a arma, não é tiro acidental. Não existe tiro acidental, o próprio perito afirmou isso. Então seria um tiro involuntário, alguém que toca na arma e dispara sem ele ter a vontade. A tese da família da vítima é que foi um tiro com dolo. Não é com dolo, o chamado dolo eventual, ou assim seja. Então eu vou entrevistar agora, eu estou com o Michel Andrade, nós vamos conversar com o advogado da família, não é isso, Daiana, agora? E em sequência nós já estamos no link com o doutor Abraão Beltrão, que vai falar pelo o acusado. Vamos lá, chama agora Michel Andrade, vamos lá. Boa tarde. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os telespectadores do Rota da Notícia. Pois é, a história o senhor narrou aí, direto dos estúdios, e também o Rubens também relatou para nós aí como é que aconteceu. Eu estou aqui com o advogado da família do caso, que vai trazer mais novidades, né? A situação é o seguinte: o Yuri, ele está cumprindo aí medidas cautelares, né? Não pode beber, não pode sair de casa depois das 18. E o advogado vai conversar conosco agora e contar aí como é que está o andamento agora deste processo. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os seus ouvintes. Graças a Deus esse processo venceu mais uma fase. Nós conseguimos uma decisão judicial. Nessa última sexta-feira, a juíza do caso, a titular do segundo tribunal do júri, proferiu decisão e o acusado ele irá a júri popular. Essa foi a decisão da juíza. Nesse caso, era o que vocês estavam esperando, não? Foi uma parte, né? Conforme a própria decisão da magistrada, o pedido foi deferido parcialmente, porque nós queríamos que ele fosse a júri, mas com as qualificadoras que foram requeridas na instrução. Mas, infelizmente, a magistrada entendeu diferente e ele vai a júri popular por homicídio simples, sem qualificadoras. Existe a possibilidade de vocês recorrer dessa situação do simples, né, e solicitar o qualificado? Existe essa possibilidade? Sim, estamos analisando. A decisão saiu na última sexta-feira, como falado. Estou analisando a decisão juntamente com os demais advogados do escritório que estão empenhados nesse caso. E vamos conversar com a família e vamos tomar a decisão, né? Temos aí um prazo de recurso que ainda vai transcorrer e acreditamos que vamos recorrer sim dessa decisão. Ok, Vinícius, estou te ouvindo, pode fazer a pergunta. A minha pergunta ao advogado, no caso assistente da acusação, é o seguinte: porque nesse caso que a justiça aceitou ele agora ir para o júri popular, o que é que ainda está, o que é que a família quer mais? Quer que seja um crime duplamente qualificado, com qualificadora? O que é que a família entende com relação a isso? Já que ele agora vai, a não ser que haja uma sentença em uma instância superior, a pergunta é essa. Tá. Vamos passar aqui a palavra para o doutor. O senhor ouviu a pergunta do Vinícius lá do estúdio, o que é que o senhor tem a nos dizer? Sim, eu vi. Na verdade, Vinícius, eu ainda não conversei com a família ainda, mas nós vamos analisar se deixamos do jeito que está a decisão ou se nós vamos recorrer, né? Porque com a qualificadora, pelo menos a que não proporcionou defesa à vítima, já que o tiro foi pelas costas, por trás, não teve nem condição de se defender. Mas a gente vai analisar os pontos da decisão e vamos conversando com a família. Mas até então a gente não tem uma posição. Mas preliminarmente, já conversando com os advogados aqui do escritório, é quase certo que a gente recorra dessa decisão. Pois é, Vinícius. Importante é que o caso ele segue em andamento, né? Não sei se serve de um alívio para a família, mas pelo menos tem um passo. Um passo foi dado. Agora é com a justiça. Aqui da Torre, com as imagens de Gilmar Vieira, o repórter Michel Andrade, para a sua TV,
Arapuã. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Michel. Boa noite a você, boa noite ao advogado. Agora vamos para o outro lado da moeda, ou seja, o lado da defesa. Eu vou chamar o meu amigo, eu gosto muito deles, nós estudamos juntos lá na faculdade, doutor Abraão Beltrão, filho, independentemente do caso que for, do maior e melhor advogado criminalista que eu conheci no Brasil, não é, o cabelo de fogo, doutor Geraldo Beltrão. Isso aí eu não posso desconhecer nunca. O Diabo Louro. É o Diabo Louro, o Diabo de Fogo. Show. Mas, doutor... Enoque Pelágio que cunhou esse apelido. Na época era o Enoque Pelágio do Carmo, né? O grande radialista da época. Doutor Abraão, e agora? A sua tese não é essa. O senhor vai recorrer? Qual é a tese aí da defesa? Ainda continua na questão acidental, do tiro involuntário? Boa noite. Boa noite, Vinícius. Mais uma vez é um prazer imenso estar em sua companhia e dos seus telespectadores. Você é um grande amigo e eu prezo muito pela sua amizade. Olha, hoje saiu a decisão de pronúncia que não foi nem como a defesa desejava, porque eu requeria a desclassificação desse fato para homicídio culposo. Eu entendo que foi imprudência do rapaz ter manuseado a espingarda sem ter o devido cuidado em verificar se ela estava primeiramente municiadas e depois se ela estava engatilhada. E foi isso que aconteceu. Ele manuseou a espingarda e houve o disparo, o tiro que atingiu, infelizmente, essa moça, jovem, vibrante moça, né? Apaixonada por ele, era um casal de jovens apaixonados, e que a levou a óbito. Então, a primeira questão é essa, se a família diz, né, que houve a vontade expressa, houve o dolo. E o dolo revela a vontade. Você não pode falar em dolo sem dizer que é um ato de vontade. Então, precisa se esclarecer no processo, se isso não foi feito, qual era o motivo, portanto, de Yuri em matar a namorada. Era um casal de jovens que estavam comemorando o aniversário dele. No dia seguinte iriam viajar para o interior, estavam numa festa, todos felizes e alegres. Olha, perdemos o áudio do doutor Abraão, foi isso? Olha, pessoal, nós estamos aqui tentando... Eu volto já com o doutor Abraão, eu vou refazer a pergunta, vou dar o direito a ele. Houve um problema técnico, porque essa imagem está sendo gerada... Pronto. Doutor Abraão, dá para o senhor repetir, peço desculpas, para o senhor poder ter todo o direito. Pois não, pode continuar. O senhor estava falando que a família, que no seu entendimento, foi onde cortou o som. No seu entendimento, é que não houve a vontade expressa. Pode continuar a partir daí. Exato, porque quando se fala em dolo, e é isso que a família, e eu vou repetir, que tem todo o meu respeito, o pai desta jovem tem todo o meu respeito de estar traumatizado, dilacerado com o fato, e desejar que ele seja punido da forma mais grave possível. Por isso, que para auxiliar ao próprio Ministério Público. Mas ele entende que foi um ato voluntário, de vontade, portanto, de Yuri, mas não se identificou no processo, ninguém disse qual seria o motivo dele desejar a morte ou matar a namorada de forma proposital no próprio aniversário, com um casal de jovens apaixonados. Isso não existe no processo. Por isso mesmo que a juíza pronunciou a Yuri por homicídio simples em razão de dolo eventual, não é? E afastou as qualificadoras. A defesa não vai se conformar com isso de maneira nenhuma, e amanhã mesmo estarei ingressando por recurso de sítio distrito para discutir a decisão da magistrada no Tribunal de Justiça, porque a defesa entende que foi um fato culposo e não um fato doloso, mesmo que seja um dolo eventual. Sim. Inclusive fui eu que, assim, vislumbrei aqui, com meu humilde estudo um pouco de direito, eu particularmente, pelo que eu estive lá e conversei muito, né? Repórter... Nós nos encontramos lá. Exatamente. Nos encontramos lá. Exatamente. E eu também não vejo um dolo direto, não. Agora, eu vejo aí um dolo eventual. Porque ele era militar, ele não vai dizer que um militar não sabe manusear uma arma de fogo.
Então eu não vou dizer que ele quis atirar, não, assim, de vontade própria, mas ele agiu com as qualificadoras de assumir o risco no momento em que apontou a arma para ela, ou para brincadeira, ou para se exibir. Eu entendo dessa forma. Eu acho que nem é tanto quanto a família da vítima quer, e com todo respeito ao meu amigo Abraão Beltrão, eu acho que cai para... E o que o júri decida se o entendimento de um está certo ou não. O senhor vai recorrer, ambos irão recorrer, né? É incrível, uma sentença que não vai agradar nem gregos nem troianos, né? Exato. Eu vou recorrer porque eu não me conformo com isso. Enquanto a questão de se habilitar, Vinícius, isso é muito fugaz, essa argumentação, porque se fosse assim, um motorista profissional não iria praticar nenhum fato culposo da direção do veículo, um médico que praticasse uma barbaridade, um erro em operar um paciente, não iria ser processado por um fato culposo. Um engenheiro que faz uma ponte e a ponte cai e mata alguém, também ele necessariamente seria processado por homicídio doloso. E não é verdade, não é o fato de você ter habilidade extrema, você está dizendo que ele era militar, né? E que você não pode praticar um fato com arma sendo um fato culposo. Isso. E a jurisprudência, inclusive nos autos estão lá várias jurisprudências que eu anexei, que eu juntei, fazendo ver isso. É o doutor juiz, a doutora juíza, mas ela entendeu diferentemente, e o recurso é o meio legal para se discutir novamente o direito do meu constituinte. Irei fazê-lo. Doutor, um abraço, obrigado, e vamos manter mais contato, viu? Não tenha dúvida. Um abraço, boa noite, hein? Um abraço. Grande abraço, Vinícius, e a todos. Um abraço, olha aí. O bom é isso, né? Discutir o direito de forma gentil, educada, respeitosa. O meu entendimento foi o que prevaleceu até agora. Desde o início que eu venho dizendo que, na minha modesta opinião, de um simples bacharel em direito, de um policial com 34 anos aposentado, eu concordo com a magistrada. Nem foi um tiro que ele queria matar, eu também não defendo essa tese, não. Ele não pegou a arma e disse, vou matar. Ele foi se exibir, não observou que a arma e puxou o gatilho. Então aí ele incorreu, na minha modesta opinião, no chamado dolo eventual. E o dolo eventual é isso, é você assumir o risco de algo, mesmo que não queira o resultado, mas assumiu o risco, né? Varejão! Das meias! Rapaz, teu